Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. Fico muito feliz por estarmos mais uma vez reunidos para mais um encontro. Hoje o nosso tema será a educação mediatizada por tecnologias. A educação mediatizada por tecnologias coloca os profissionais que se dedicam a preparar as novas gerações diante de um dilema que, à primeira vista, parece tratar de dois aspectos distintos, mas em um olhar mais acurado se evidenciam imbricados e provocam repensar sobre a educação, o currículo, os papéis do professor e do aluno, a educação presencial com o uso de tecnologias e a educação à distância. Embora esses aspectos tenham algumas características peculiares, em ambos o ato educativo é marcado pela presença das tecnologias, aos quais geram mudanças nos valores, conceitos e práticas, evidenciando a incerteza e a provisoriedade do conhecimento, antes claramente definido e estável, agora com múltiplas referências e transformações. Quando falamos do uso das tecnologias de informação e comunicação na escola, estamos falando de um grande e grave problema. Grande parte dos professores não conhecem ou dominam essas tecnologias. Tá? Não temos uma formação adequada para os professores ainda, tá? Há um movimento por parte do Estado de disponibilizar tecnologias e equipamentos nas escolas, mas ensinar o professor a utilizá-las e de forma adequada aí já é outra história, tá? O autor Leve pergunta, Levi, né, no caso, como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos de transação do conhecimento? Não basta utilizarmos a tecnologia de qualquer forma. É necessário utilizá-la sabendo do seu potencial, de utilizá-la de forma a construir o conhecimento, de mudar as formas tradicionais de se educar e, sobretudo, os papéis do professor e de alunos. Nós devemos ressaltar que o professor, hoje, ele não deve, vamos dizer assim, assumir uma posição tradicional, né? O professor, ele tem que procurar interagir com o seu aluno de uma forma cooperativa, de uma forma dialógica, tá? Ele é o professor? Sim, ele é o professor. Mas isso não o faz ser melhor ou pior que ninguém, pelo contrário. Ele tem que saber interagir com os seus alunos sem, vamos dizer assim, sem se sentir superior a ele, tá? Assim, essa interação dialógica proporcionará tanto o aprendizado do aluno quanto o próprio aprendizado do professor enquanto docente. Enquanto docente, nós estamos sempre buscando aprender cotidianamente, até mesmo aprender com os nossos alunos, aprimorar os nossos mecanismos de ensino, tá? E as nossas práticas de ensino. As escolas, elas não podem ser vistas como isoladas desse processo que afeta toda a sociedade. Historicamente, o ensino escolar tem como característica uma padronização de certa forma de ensinar, sem muitas vezes observar o cotidiano e as realidades dos alunos e muitas vezes as necessidades dos alunos, tá? Para o autor Preto e Serpa, tá? O impasse da educação hoje é a existência de um profundo abismo entre o mundo fora da escola e o interior da mesma. Essa percepção é desencadeada por esse momento de intensas transformações socioeconômicas, culturais e também as mudanças radicais de caráter histórico, bem como são perceptíveis as agudas crises no que se refere aos conflitos dos processos identitários, a banalização dos significados, as profundas incertezas e a demasia de angústias que vivemos. E sendo assim, nós não podemos imaginar que a escola possa passar incólume frente a todos esses desafios. O que é mais grave é que ela não está contente nem mesmo para atender às tradicionais expectativas do próprio sistema escolar. Infelizmente, essa é a nossa realidade, tá? O autor Valente também comenta a respeito sobre a utilização das tecnologias de informação e comunicação na educação, né? Para o autor, isso significa que a inserção de um computador no processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educação faz com que seja necessário que o professor da disciplina
daquela disciplina curricular deva ter o conhecimento sobre os potenciais educacionais da utilização daquele computador e ser capaz de alternar atividades tradicionais de ensino de aprendizagem e atividades que usam o computador, ou seja, atividades online. Então, segundo esse autor, o professor ele tem que ser orientado, né, a utilizar técnicas, uma mescla de técnicas tradicionais, né, e técnicas que utilizem o computador, tá? Justamente para aprimorar suas técnicas de ensino e aprimorar a interação entre professor e aluno. Todo o processo educacional, diante desta mudança de paradigma que o acesso às tecnologias de informação e comunicação impactaram na sociedade, exigem uma reflexão maior sobre como planejar, criar materiais didáticos adequados, comprar equipamentos adequados e principalmente investir na formação de professores, tá? O autor Valente nos diz que a utilização do meio digital, usando a mesma sistemática de ensino, muitas vezes não é a mais adequada, tá? Ele, inclusive, ele ressalta que uma abordagem muito comum nas escolas hoje em dia é a utilização do computador em atividades extra-classe, com o intuito de se ter a informática na escola, porém sem modificar o esquema tradicional de ensino. Certamente, essa abordagem ela não se encaixa no que entendemos como informática da educação, segundo o autor Valente, tá? Em geral, essa atividade extra-classe é desenvolvida por um especialista em informática, cuja função é desenvolver alguma atividade de uso do computador na escola. Essa abordagem tem sido adotada por escolas que desejam ter o computador implantado nas atividades educacionais, mas não são interessados em desenvolver e em resolver as dificuldades que a inserção do computador na disciplina normalmente acarreta, como a alteração do esquema de aulas ou investimento na formação dos professores das disciplinas, tá? O autor Marco Silva considera que o professor continua agindo da mesma forma com os alunos nesse novo ambiente, né? Nesse ambiente, vamos dizer assim, tecnológico, nesse ambiente informatizado, ressaltando que o professor muitas vezes os considera os alunos como meros receptores da informação e não como colaboradores, tá? Na modalidade online, o professor ele permanece ainda tratando os aprendizes como meros receptores, como meros recipientes de informação, e não como agentes de colaboração, ou seja, de compartilhamento, de cocriação, de cooperação, hábitos e comportamentos que se desenvolvem com o auxílio, muitas vezes, da sabercultura, tá? Nesse contexto, a lógica da distribuição própria dos meios de classe subutiliza as potencialidades comunicacionais da web. Mesmo utilizando fóruns e e-mails, a interação ainda é muito pobre, tá? A docência online também ela deve ser repensada, tá? Assim, há algumas mudanças que podem, né, que devem ser repensadas, né, por nós tutores, professores, enfim, no exercício de nossas atividades, né, presencialmente e à distância, tá? Através da docência online. Como os hábitos arraigados de uma prática educacional baseada simplesmente na transmissão de conteúdos, tá? As estruturas institucionais e curriculares cristalizadas dentro de uma divisão disciplinar considerada tradicional, a falta de traquejo dos professores com as novas tecnologias da informação e da comunicação e sua possível aplicabilidade no processo de ensino-aprendizagem presencial, semipresencial e à distância, o desconhecimento das abordagens e métodos construtivistas, de trabalho colaborativo, uma aprendizagem baseada em problematizações, uma aprendizagem que se baseie em projetos, enfim, uma aprendizagem que tenha uma interação maior, tá? Que problematize situações, que traga problemáticas, inclusive, que possam resultar em alguns projetos, enfim. Todas são questões que devem ser debatidas. O medo e a incerteza frente a mudanças que ameacem o status quo e a estabilidade alcançados, a forma como o trabalho docente é pensado e estruturado, tá? Se esse trabalho é isolado de outras disciplinas, se é restrito a um determinado espaço de tempo de aula, ou se envolve pouco ou nenhuma colaboração, enfim, se essa técnica utilizada ela é
Ela é uma técnica que busca não somente o aprofundamento naquela disciplina, e sim uma certa interdisciplinariedade, por que não, tá? Um certo diálogo, né, multi e transdisciplinar, tá? Então podemos concluir que esse processo de mudança ele não é simples. Nós, enquanto doutrinadores, enquanto professores, devemos repensar a utilização de nossas técnicas, nossos mecanismos de ensino, que muitas vezes podem estar ultrapassados ou serem tradicionais. Nós devemos repensar em como utilizar as tecnologias a nosso favor, em como utilizar a interdisciplinariedade proporcionada dentro mesmo da nossa realidade. Por exemplo, se um professor é um professor de história, estou dando um exemplo, um professor de história, ele não vai simplesmente se ater ao passado. Muitas vezes ele vai ter que trazer problemáticas atuais. Não vai se ater propriamente, por exemplo, no livro no seu plano de ensino ou no que está disciplinado no livro didático, por exemplo. Ele tem que ser um professor que esteja, vamos dizer assim, antenado na realidade. Um professor que saiba trabalhar, inclusive, com outras disciplinas que são que possam o auxiliar nesse sentido da prática do ensino e também no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Um professor de história, por exemplo, ele deve estar entrelaçado com as ciências sociais, com a sociologia, a antropologia, a CIPOL, a ciência política, as relações com temas relacionados à política internacional, a relações internacionais, enfim, com temas muitas vezes tangenciais à geografia, tá? Um professor de história, por exemplo, ele tem que estar atualizado nesse sentido. A mesma coisa um professor de sociologia, um professor de ciência política, um professor de filosofia. Deve ser um cara antenado em todas essas questões, tá? E principalmente uma pessoa que esteja atualizada e que saiba utilizar as tecnologias de informação e comunicação a seu favor dentro do ambiente de aula e dentro também do ambiente virtual, dentro dessa comunidade virtual que estamos inseridos, tá ok? Então, nós podemos concluir que o processo de mudança ele não é simples, tá? Muitos paradigmas necessitam ser alterados, mas, sobretudo, esse processo de mudança ele precisa ser iniciado o mais rápido possível, tá ok? Muito obrigado por mais um encontro.